Olá, boa noite. Está no ar o Aparecida Debate, para que você se informe e forme a sua opinião. Desde o início dos anos 2000, as instituições de ensino superior no Brasil utilizam o chamado sistema de cotas para a seleção de novos alunos. São dois tipos: as cotas sociais. Nesse caso, universidades e faculdades federais são obrigadas a cumprir a reserva de 50% das vagas para estudantes que cursaram o ensino médio em escolas públicas. E metade dessas vagas deve ser destinada a candidatos com renda mensal per capita igual ou menor a um salário mínimo e meio. Já as cotas raciais garantem um acesso com um determinado número de vagas aos estudantes pretos, pardos ou indígenas de escolas públicas. Mas algumas instituições reservam, por exemplo, vagas para estudantes de comunidades de quilombos e portadores de necessidades especiais. O sistema de cotas é o tema de hoje do Aparecida Debate. E nossos convidados são aqui, em nossos estúdios, o Claudinei Correia, ele que é educador social, cofundador da Associação dos Afrodescendentes do Vale do Paraíba e Litoral Norte, a Afronorte, em São Paulo, e coordenador do Cursinho Popular Núcleo Luísa Marim. Também foi idealizador do programa Empodera Vale. É gestor público com ênfase em políticas afirmativas. Claudinei, boa noite. Muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. Boa noite, um prazer estar aqui com você. E pela internet, o Carlos Alberto Máximo Pimenta, ele que é professor no programa de pós-graduação em Desenvolvimento, Tecnologias e Sociedade na Universidade Federal de Itajubá, a Unifei, graduado em Ciências Jurídicas pela Universidade de Taubaté, mestre e doutor em Ciências Sociais pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e pós-doutor pela Universidade do Minho, em Braga, Portugal. Carlos Alberto, boa noite. Muito obrigado pela sua presença também com a gente aqui hoje. É um prazer estar de volta à TV Aparecida. Em outros momentos já estive aí falando sobre juventude, violência, racismo, né? É um prazer falar com o público, os telespectadores da TV Aparecida. Espero que a gente tenhamos aí uma ótima noite de debate que seja esclarecedor para temas tão importantes como a questão não só da cota, como a dimensão racial da sociedade brasileira. Bom, e antes de começar o nosso debate, vamos conhecer a história de dois estudantes, uma negra e um indígena. Em comum, eles conseguiram cursar o ensino superior no país graças à lei de cotas. A reportagem é da Rafaela Lourenço. A Lei de Cotas, que completou 10 anos no Brasil, estabelece que dentro de cada faixa de renda devem ser reservadas vagas para candidatos autodeclarados pretos, pardos e indígenas. São as oportunidades de cotas raciais. Além de mais igualdade, o processo de cotas também garante o ingresso de estudantes de baixa renda em processos seletivos do ensino superior, por meio de programas como o SISU e o ProUni. Ana Beatriz tem 22 anos e cursa o primeiro ano de Economia na USP, unidade em Piracicaba. Ela sempre estudou em escolas públicas e teve a oportunidade alcançada através das vagas PPI e pela FUVEST. Eu me inscrevi, utilizei de cotas, utilizei para pagar a taxa da FUVEST. Eu utilizei do movimento Amplia, que é um movimento que auxilia estudantes negros, pessoas de baixa renda a pagar a prova da FUVEST, que não é uma prova fácil, né? Não é um valor baixo, na verdade. E aí, a partir disso, fiz a minha inscrição, prestei a prova e, graças a Deus, passei. Passei na primeira chamada e estou aqui em Piracicaba já desde o comecinho de março. Então, tenho cursado economia aqui, tem sido uma experiência maravilhosa, mas foi todo esse trajeto até finalmente consegui chegar aqui. Para o professor Daniel Munduruku, que é escritor e ativista da causa indígena do Vale dos Tapajós, a lei de cotas ainda é essencial. Mas uma educação básica qualificada e ofertada igualitariamente é a base para não precisar dessa distinção de oportunidades. A lei de cotas ela vem meio que diminuir essa distância, porque ela proporciona que a classe menos favorecida ela possa sonhar mais alto, ela possa alçar voos mais altos e possa, portanto, ter condições de fazer um enfrentamento, inclusive do ponto de vista da formação, em pé de igualdade. Embora ela seja um paliativo dessa desigualdade, a gente tem que lutar de fato para que o nosso sistema educacional ele seja o mais equânime possível, né, ele seja transformado para que as pessoas de fato não precisem ter uma lei de cotas para
chamar de seu, né? Para querer usufruir de um determinado lugar na sociedade. O ideal é que, de fato, a gente tenha uma sociedade equilibrada desde sempre, desde a formação básica. Jodson é um desses exemplos. O universitário é da etnia tariana, povo indígena que reside no noroeste do Amazonas, região do Alto do Rio Negro, e enfrentou muitos desafios para estar cursando letras em Campinas. Ele ingressou à UFSCar e Unicamp pelo Vestibular Indígena 2023. Para nós também significa assim, uma visibilização dos povos indígenas, de falar também dessa importância da lei de cotas, que se não fosse por ela, a gente não estaria, hoje em dia, na universidade, estudando nos cursos que nós escolhemos estar. Então, é uma vitória na luta que os povos indígenas estão travando desde sempre, mas que muitas vezes foram calados, são invisibilizados, desvalorizados, enfim, do sistema mundo que a gente hoje vive, mas estamos aí, né, e sempre resistindo, né, através das presenças, seja na universidade, seja na arte, seja na cultura e outras manifestações dos povos indígenas no Brasil. Durante um evento em São Paulo, no último mês, a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, falou sobre o letramento racial e as ações do atual governo para combater a desigualdade no país. Junto com a ministra Esther, a gente estabeleceu e conseguiu, né, com o aval do presidente Lula, o decreto dos 30% para negros em cargos de liderança também, obviamente, dentro dos DAS, né, que são os números de cargos, né, os níveis de cargos dentro da administração pública federal. E a gente conseguiu fazer esse feito e logo depois desse decreto, quando passou no dia 21 de março, que foi no dia que nós assinamos o pacote da igualdade racial, titulando algumas terras, também instituindo alguns GTs de trabalho, com outros ministérios, mas também passando esse decreto que foi ali, na minha opinião, o maior boom daquele dia, a gente, paralelo a isso, começa a recadastrar esses servidores, para ter uma noção de quantas pessoas negras em cargos de liderança nós já temos. Em Brasília, a gente estava ali com 1,3% de mulheres negras em toda a administração pública federal, em cargos, né, de DAS altos. 1,3% de toda a esplanada é muito baixo. É muito baixo. E aí, agora a gente já vê uma diferença não só de postura, mas também das pessoas falando, Aniele, olha, eu preciso do banco de currículos para tal área, que a gente ainda não conseguiu colocar, mas eu sei que você deve ter. E já vê uma esplanada minimamente que seja mais negra. E com a imprensa, a ministra reforçou a necessidade do fortalecimento da educação, inclusive a lei de cotas. Para além de pensar também o decreto e a continuidade desse decreto, que vai ser importantíssimo a gente mostrar ali, dando exemplo dentro do governo também, a gente tem sentado com inúmeras empresas e cada vez mais fortalecer a bancada da educação. Porque se a gente pensar na lei de cotas, com o Congresso que nós temos hoje, né, extremamente conservador, o que a gente não pode permitir, em hipótese nenhuma, é que essa política de ação afirmativa se acabe, né, ou sofra ali algum enfraquecimento. Pelo contrário, a gente tem que fortalecer a lei de cotas, fortalecer também a lei de cotas no acesso ao concurso público, também que é imprescindível, a gente está trabalhando bastante para isso. E vimos aí 2 exemplos de estudantes que dificilmente teriam acesso se não fosse a lei de cotas aqui em nosso país. E eu começo perguntando isso para vocês. Claudinei, primeiro para você aqui em nosso estúdio. Hoje, o sistema de cotas no Brasil, ele funciona como deveria ser, como desejado, ou tem muito a melhorar ainda? Primeiro, nós temos que entender todo o processo de construção das políticas de cota no Brasil. As cotas é resultado do movimento negro organizado desde 1993, quando se teve a primeira amostra no Brasil, e aí em si começar a se construir, passando em 2002, quando foi o primeiro Programa Nacional de Inclusão, depois em 2003, com a primeira universidade, que foi a Universidade Federal do Rio de Janeiro, implantando, em 2004, a Universidade Federal de Brasília, e até os dias atuais, chegando em 2010 com a aprovação do Estatuto da Igualdade Racial e sendo legitimada juridicamente em 2012. Então, precisamos fazer toda essa leitura antes para chegar no entendimento das políticas de cota. E também não podemos deixar de dizer que em 1837, o Estado brasileiro criou uma lei que proibia as pessoas escravizadas.
não libertas, que era a linguagem que eles colocavam, a não estudar. Então, é um pacote grandioso de serviços a essa população, que sempre foi a maioria. E o resultado nos dias de hoje, com as políticas de cotas, ele é satisfatório. Estudos recentes pela própria Unesp, que fez um trabalho maravilhoso de 2014 a 2018, apontou que, mesmo com os cotistas, o aproveitamento e o índice de aproveitamento educacional não interferiu em nada, porque foi sempre o grande debate da sociedade civil, né, enquanto movimento, provar para a sociedade acadêmica, e aí o professor Dr. Carlos Pimenta ele pode nos explicar com muito mais propriedade, que cairia o nível intelectual dos órgãos de estudo. Isso não aconteceu. Agora, precisa se avançar muito, nós precisamos garantir a esse aluno cotista o direito dele permanecer, o direito dele estagiar, o direito dele ter condições minimamente de sobreviver enquanto está estudando, porque não é fácil. Então, nós temos que caminhar. Caminhamos, entendemos que estamos avançando, mas pela contribuição que a população, especificamente a população preta, pobre, deu para a construção do Brasil gratuitamente, nós ainda estamos caminhando em passos lentos. Professor Carlos Alberto. Obrigado pela oportunidade. Bacana, Ney, a sua fala, Claudinei. Esse ano eu fui alçado à condição de representante do Comitê de Heteroidentificação, né? E eu percebi um pouco nessa linha, né? Precisamos mudar muito, tem que ter fiscalização, tem que ter pesquisas em cima desses processos, porque uma barreira nós já vencemos, que é a barreira que o cotista preto, pobre, indígena, etc., ele não diminui o nível da universidade. Mas essa universidade ela precisa acolher esse jovem, né? Acolher com cotas, com demandas que permitam ele permanecer na universidade, que você tenha as condições de bolsistas para que eles possam ter recursos para sobreviver, porque normalmente a questão, os pretos que estão na universidade e os pardos, eles estão associados também com a dimensão social, né? Então tem toda uma questão de ausência de acolhida. E neste lugar de discussão, eu entendo que a gente precisa avançar muito, principalmente para entender as consequências disso e a permanência desse aluno na universidade. Uma barreira nós superamos, isso é com números, com os dados, com pesquisa, e não há diminuição do rendimento do aluno e da universidade a partir dessa ideia de cotista. Em alguns casos, até você vê umas falas de surpresa, aquele pretinho conseguiu, etc. Isso a gente precisa superar, né? Porque a gente tem a regra da cota, mas não esperamos ainda um projeto de Brasil que é branco, né? Que nos exclui, de certa forma. Professor Carlos Alberto, e quem efetivamente tem direito ao sistema de cotas do Brasil? E como é que ele faz para acessar esse sistema? É muito burocrático ainda? Não, hoje eu acho que já não é tão burocrático. O problema é que a universidade ela tem uma característica que quase que inibe as pessoas a participarem, né? Eu identifiquei esse ano que tem muita gente que acessa esse direito, esse benefício da cota, como quase que mentindo, né? Usando de fraude para poder utilizar a cota, porque entende que se o Brasil é um país miscigenado, todo mundo é pardo, né? E aí tem muita gente que usa a cota para se dar bem, às vezes até gente que não precisa da cota, né? Por exemplo, os meus filhos vão fazer agora, ano que vem, vão fazer vestibular em universidade pública. E eles falaram, pai, nós somos filhos de pretos, mas nós temos uma condição de vida boa. E não é para mim a cota, é para as pessoas pretas e pardas, né? E que não têm, de certo modo, a estrutura que a gente tem. Eu achei isso muito consciente, embora se ele quisesse usar, ele pudesse, porque eu acho que a gente também tem que entender para quem é que é a cota. Se a cota é, do ponto de vista jurídico, um instrumento de reparação,
histórica, e eu acho que isso é importante, que ainda é muito polêmico na sociedade, porque nós temos uma sociedade que se constrói a partir do mérito, né? E o mérito não pressupõe cota, e eu acho que não é uma sociedade de mérito, porque nós temos violências históricas, aí, coloniais, para ser reposta, e nesse sentido a cota tem um papel, uma função, e nós precisamos a todo instante estar de olho o que é a cota, qual é o projeto de Brasil, e as universidades têm um papel fundamental para isso, né? Claudinei, a quantidade de vagas hoje para esse sistema, ela é suficiente? Oferecida pelas faculdades, pelas universidades? Sim, que se a gente analisar que ela vem como uma proposta reparatória, entendemos que sim, mas não basta só a cota para a entrada na universidade, no instituto de ensino. Nós temos que ter o pós, né? Esse pós para se manter. Então, nós entendemos, enquanto movimento organizado pela educação pública, que, pegando até gancho no que o doutor Carlos Pimenta disse, que precisamos estar linkado diretamente com a base na informação. Porque nós temos que lembrar que, primeiro, as políticas afirmativas de cota é uma luta do movimento negro que hoje beneficia todo mundo que é pobre, né? O estudante branco da rede pública tem o mesmo direito, que o corte é salarial, que é um salário mínimo e meio por renda per capita. Então, nós temos praticamente a maioria da população brasileira, como já foi dito, tem direito às cotas. Mas um grande entrave social é o racismo, né? O racismo institucional e sistêmico, que ele só reproduz o conflito quando a cota é para determinado grupo social, no caso os pretos, pessoas pretas e pardas. E quando a gente faz o corte, entendemos que o negro ele é preto e pardo sim, mas dentro de um corte de colorismo também, se dá brecha para muitas fraudes, né? E precisa se olhar essas fraudes com mais firmeza, com mais rigor da lei, porque está tirando o direito de pessoas que durante séculos não tiveram as mesmas oportunidades. Eu acredito que os números de cota, eles precisam se ampliar. Nós defendemos, dentro de uma linha muito prática, a indenização. Olha, tem um estudo de 1993, feito por pesquisadores e grupos. Eu acredito que até que o professor Carlos estava nessa turma de 93, jovem, na época, onde apontam que dos 3,6 milhões de pessoas que foram trazidas na diáspora africana para o Brasil, deveriam ser indenizados em $105 por cabeça, ou $105 mil por cabeça. Então, daria em torno hoje de R$560 mil por pessoas descendentes de pessoas escravizadas. Se a gente pegar isso nos dias de hoje, a gente conseguiria equilibrar as diferenças históricas. Então, por esse parâmetro, a gente precisa também criar um plano de ação para manter esses cotistas com satisfação e com direito de minimamente arrumar um emprego no seu processo de estágio ou quando ele se forma. Bom, a gente tem muito assunto para a gente comentar aqui ainda, mas o Aparecido Debate agora faz uma pausa. Voltamos daqui a pouquinho para falar mais, então, sobre o sistema de cotas no Brasil. Estamos de volta e hoje o Aparecido Debate fala sobre o sistema de cotas no Brasil. Participam do programa aqui com a gente em nossos estúdios o educador social, cofundador da Associação dos Afrodescendentes do Vale do Paraíba e Litoral Norte e gestor público com ênfase em políticas afirmativas, o Claudinei Correia. E pela internet, o Carlos Alberto Máximo Pimenta, ele que é professor no programa de pós-graduação em Desenvolvimento, Tecnologias e Sociedade na Universidade Federal de Itajubá, a Unifei. Claudinei, a gente está avaliando então aqui o sistema de cotas como uma porta de entrada às universidades públicas. Esse objetivo então vem sendo atingido, embora, claro, tenhamos que discutir muitas coisas ainda em cima desse projeto, desse sistema de lei. É muito novo no Brasil, né? Nós temos aí praticamente, falando em 10 anos de políticas de cota. A gente pega, por exemplo, a USP. A USP, uma instituição de 1934, vem implementar as políticas de cotas raciais em 2017. Então, é muito novo ainda, mas é satisfatório saber duas coisas. Primeiro, que os institutos de ensino melhoraram com a entrada do povo preto, com o povo originário, com essa diversidade, né? Subiu. E outro ponto, que a cota racial, ela tem um melhor desempenho do que a cota social, que era um grande debate no início dos anos 2000. Então, isso já está
já está confirmado através de estudos. Temos que lembrar que o ambiente acadêmico no Brasil nunca foi pensado no povo preto. Ele não foi pensado em África, ele foi pensado na Europa, em todos os parâmetros. Então, seja-se até hostil eu dizer isso, mas é muito difícil você ser negro e você ser cotista e você estar dentro desse ambiente que não foi pensado. Mas nós temos que transformar, nós precisamos desses desafios. Então, por isso eu acredito que nós estamos no caminho certo. Mas quem é mais habilitado para falar sobre esse tema dentro da academia é o Dr. Carlos Pimenta, porque ele está lá dentro, ele pode nos informar. O nosso compromisso enquanto instituição aqui fora é preparar esses jovens com autoestima, com conhecimento técnico, porque também precisa ser avaliado num Enem, né? Para o porquê do autoestima, para ele suportar. Porque nós temos um índice de desistências altíssimo por falta de estrutura econômica. Nós tínhamos meninos e meninas com notas altíssimas no Enem durante a pandemia, que não tinham acesso a um computador, à internet. Como que esse aluno consegue disputar uma vaga com um outro aluno oriundo de uma rede privada? Ou até mesmo oriundo com a rede pública, porque o Brasil é o único país do mundo com o cara que tem grana, ele prepara o filho dele na base o tempo inteiro, para o filho dele passar no vestibular da instituição pública para se tornar o doutor. É o único país do mundo que acontece isso, uma inversão de valores. E a gente é como a história do apagando um incêndio, né? Com um biquinho do beija-flor. Mas nós somos otimistas, continuamos trabalhando e acreditamos que parcerias iguais a essa com o Dr. Carlos Pimenta tem no instituto que ele trabalha, com sustentação desses meninos lá dentro, é importante. Mas temos que pensar no todo. Pois é, professor Carlos, não é só entrar na universidade, né, como a gente está conversando aqui, é se manter na universidade também, né? Tem várias questões que o Ney coloca, que eu acho que é bacana e que é um espaço da gente discutir, porque a questão não é só cotas, né? Hoje, se você for pensar a ideia de projeto de Brasil, a universidade, o Ney foi um pouco mais tranquilo do que eu, a universidade é branca, né? A universidade é branca, ela foi pensada pela racionalidade científica europeia, que desconhece os conhecimentos dos povos originários e africanos, que não agregou um projeto de Brasil da perspectiva do Darcy Ribeiro, por exemplo, né? Tem um sistema jurídico que colocou e até um certo momento, um distanciamento desse saber, desse conhecimento popular dos povos pretos, né? E a universidade, então, quando ela entra neste lugar de desenvolvimento, pensar um país que se desenvolve, a cota é um elemento que ela vem com a Constituição de 1988, que é um período que a primeira cota que nós tivemos, uma das cotas que nós tivemos aqui no período militar, que os militares estabeleceram uma cota, que era do filho de classe média que não podia estudar na Europa, e a universidade se expandiu para acessar esse filho de classe média. E nesse lugar, a cota, por exemplo, para os povos pretos, ele tem uma dimensão de reparação e que junto com ele tinha que ter um conjunto de outras políticas que o colocasse dentro da sociedade como alguém que participa. Por exemplo, os 30%, efetivar os 30% das cotas para as pessoas dos serviços públicos, as empresas privadas ter 30% de gente preta, a televisão ter 30% de artistas e gente preta, de jornalistas pretos. Então, a sociedade tem que, de alguma forma, colocar isso não só como cota, mas superar esse modelo cultural, que é um modelo racista, né? E isso não é para hoje, demanda tempo, demanda ações. E nós, do movimento preto, nós da universidade, nós estamos tentando fazer esse movimento. Não é fácil. Dentro da própria universidade, você tem uma resistência enorme, porque tem uma máxima dentro da universidade, que a universidade é o lugar onde você estabelece relações de mérito. E essas relações de mérito, ela está muito mais voltada para um modelo de sociedade de competição do que um modelo de sociedade de solidariedade, né? Hoje, quando a gente fala questões de solidariedade, de comunidade, de solidariedade, de bem viver, né? De pensar num outro modelo, a gente acaba fazendo com que questionando a estrutura posta. E nessa estrutura que está posta, não cabe sociedades com relações mais solidárias, né? Cabe, por exemplo, políticas, como eu acho que é a política de cotas, que são políticas sociais
quase que assistenciais, né? Então, nós precisamos pular esse passo do assistencial e permitir uma rede de relações que traga direitos para as pessoas. Porque melhorando a questão racial, melhorando a questão de vida, o desenvolvimento da sociedade, a gente vai melhorar tudo, todo mundo vai ganhar, vai diminuir violência, vai ter uma escola de educação básica de qualidade que acesse, vai ter trabalho para todo mundo, vai ter circulação de recursos, porque, na realidade, o que a gente quer é que todo mundo usufrua dos mesmos direitos e benefícios que todo mundo usufrui. Para ter uma ideia, essa é uma discussão que passa por essa que eu estou falando, da questão das cotas, para ter uma ideia, como a sociedade não é solidária, 62%, 62 pessoas que dominam o sistema produtivo, eles têm um recurso, uma arrecadação que equivale a 50% das populações que vivem no mundo, do povo que vive no mundo. É impossível 62 pessoas ganhar ou ter recurso equivalente a 50% das pessoas que estão no mundo, né? E isso é desproporcional. Então, nós vamos repensar esse modelo no sentido de que as pessoas possam, de alguma forma, participar dessa estrutura, né? Estudando. A educação é um grande caminho, né? Então, nós temos que ter uma rede de outras relações que permitam que as pessoas tenham acesso, não só as pessoas pretas, né, mas que a gente possa diminuir, ter saneamento básico, moradia, educação, é um conjunto, e passa por essa questão da educação. A educação me parece ser central nesse lugar, né? Professor, e outro ponto, um dos pontos que o senhor tocou aí também, na reportagem que nós vimos no primeiro bloco, a ministra Aniele Franco fala sobre isso, a pouca presença de pretos na esplanada dos ministérios. Eu acho que o dado que ela me deu, que ela falou, menos de 1,5% em cargos, né, Claudinei? Pois não? Sim, em cargos de mulheres pretas, 1,2% em Brasília. Mas essa é uma realidade nossa, de todo o território nacional, né? Nós temos um Estado brasileiro produzido dentro do âmbito da academia e da herança do Brasil colonial. Nós temos essa questão a discutir. E dentro desse modelo, o negro especificamente e os povos originários, ele não tinha espaço nesse processo. Ele estava fora de qualquer contexto. Por isso que quando a gente vê hoje a sociedade reconhecendo, por exemplo, Luiz Gama, 100 anos depois, como patrono do direito, o Pegos, 100 anos depois, como o patrono da arquitetura. Porque naquela época não se reconhecia, a gente era visto como objeto, como máquina de produção. Nós éramos tratados pior do que se tratava os animais, né? A história nossa é essa, é verdadeira. E precisamos criar ferramentas para se implementar as políticas de cota, as políticas afirmativas, não só dentro da academia da formação. E aí também corre um risco também de entrar nessa bala comum a serviço do quê? Serve um diploma, né? Que é a disputa de mercado, que é uma discussão de classe também. Então, nós entendemos, enquanto movimento de base organizado, que nós precisamos também ter pessoas pretas, pessoas em cargos nas prefeituras, nas câmaras municipal, né, no governo estadual, de maneira qualificada, lógico, né? Que por isso que já temos um time de pessoas já qualificadas em todas as instâncias, porque a representatividade ela é importante, mas ela tem que vir com a importância da inclusão, porque senão você fica só com um, né? Que se você analisar, nós tivemos avanço notório, né, no olhar nesses últimos meses, mas é muito pouco. É muito pouco. Nós precisamos ter uma estrutura diferenciada, né? Por exemplo, a Bahia, a gente pega a Bahia como referência. A Bahia tem 88% da população da Bahia é uma população negra. É quase nula a presença dos líderes negros em cargos de comando. E isso aí reflete diretamente nas outras conquistas que o professor Carlos já disse. Quando você pega, por exemplo, o Carnaval da Bahia. Vamos lembrar de por exemplo, um governador negro da Bahia. Vamos lembrar, quando você pega, isso tem que ser colocado em pauta, né? Nós temos que sair desse viés de debates ideológicos que o Brasil vive nesses últimos anos e colocar, de fato, o que precisa ser feito. Nós precisamos de reparações. E os movimentos populares, eles têm uma pauta de reivindicações para oferecer para todos os governantes.
Uma delas é os comitês antirracistas espalhados pelo Brasil, onde esse comitê tem apoio jurídico, né, apoio psicológico, orientação para o mercado de trabalho, para com que esse jovem que está na periferia, que não está sendo assistido, ele possa ter minimamente um ponto de referência. A política de inclusão racial tem que estar no eixo central do debate da política nacional. Ela não pode ser vista como segundo plano. E isso vem acontecendo no Brasil nos últimos 30 anos. Ela precisa ser uma política central, porque a escravidão, ela deixou sequelas tremendas, né? Nós estamos falando de quase 400 anos de escravidão e desencadeou uma série de desigualdades. Então, enquanto movimento de organização social, nós entendemos que é extremamente importante a gente reforçar as políticas de cota para preparar para o futuro, mas, além da política de cotas, um pacote de ações afirmativas paralelo, entre elas a geração de emprego e renda para essa juventude estudante, formada, porque daí ele consegue reequilibrar a sua renda e melhorar a qualidade de vida dos seus pares, dos seus familiares. Professor Carlos Alberto, então eu tenho 2 minutos antes do intervalo. Pode complementar, por favor. Eu queria pegar uma carona na fala do Claudinei e também nessa possibilidade, que nós temos todas as condições estruturais, socialmente postas, para a gente incluir o povo preto. Né? Se for pensar o Brasil na sua condição de brasileiridade, não dá para pensar o projeto de Brasil excluindo os povos, o saber, a filosofia, os povos indígenas, né? E também não dá para excluir os saberes e a ancestralidade dos povos pretos. Isso é que é o Brasil, isso que faz a diferença do Brasil. E para isso, nós temos que pensar de uma perspectiva, o trabalho cada vez mais diminuindo, né? Porque a gente sabe que o modelo industrial diminui as frentes de trabalho, a tecnologia avança, a mão de obra diminui. E neste lugar de diminuição da mão de obra, nós podemos pensar, nós temos uma série de projetos por várias perspectivas, né? Pela perspectiva da festa, da cultura, para a geração de renda. E aí nós precisamos pensar, eu advogo, posso falar isso no segundo bloco, eu advogo que nós precisamos pensar numa ciência, tecnologia e inovação a partir dos saberes e da cultura dos povos originários, dos povos pretos. Depois, isso eu defendi lá em Portugal, tem até um capítulo de livro que foi muito bacana, né? E, enfim, depois a gente pode conversar um pouco mais. Bom, então o Aparecido Debate faz mais uma pausa e volta daqui a pouco para falar um pouco mais sobre o sistema de cotas no Brasil. Até já. Estamos de volta com o Aparecido Debate, hoje falando sobre o sistema de cotas no Brasil. E participam do programa aqui com a gente em nossos estúdios o Claudinei Correia, ele que é educador social, cofundador da Associação dos Afrodescendentes do Vale do Paraíba e Litoral Norte e gestor público com ênfase em políticas afirmativas. E pela internet, Carlos Alberto Máximo Pimenta, professor no programa de pós-graduação em Desenvolvimento, Tecnologias e Sociedade na Universidade Federal de Itajubá, a Unifei. E eu gostaria de começar esse nosso último bloco falando sobre se as cotas raciais ajudaram a diminuir o racismo aqui em nosso país. Olha, é polêmico. Eu acredito, eu estou falando do meu eu, né, que ela veio desvendar um racismo estrutural velado na sociedade brasileira. Porque quando nós lembramos de cota, nós lembramos diretamente de formação, de gente graduada e de ocupação no mercado de trabalho. E se esse povo que nunca ocupou esse cargo passa a ocupar, há uma quebra de privilégios. E quando a gente fala de quebra de privilégios, aí manifesta várias formas de manifestações pessoais, né? Coletiva. Por outro lado, a gente traz com a formação desse novo perfil de modelo de academia brasileira, a inovação e a tecnologia, que você vê aí inúmeras plataformas de defesa de direitos humanos voltado para a questão da defesa do racismo e de outros tipos de diferenças, né, que nós vivemos na sociedade brasileira. Eu vejo com bons olhos esses avanços, porque nós estamos formando novos doutores, novos psicólogos, com novos conceitos e de maneira coletiva. O legal desse novo público, dessa juventude, é que eles têm um enfrentamento através das tecnologias e chegam muito longe.
E nós podemos aí fazer algumas divisões de datas. Em 2013, quando teve o movimento Buzu, pelo Passe Livre, que foi uma organização do movimento negro, nós temos que lembrar que quem não tinha acesso à passagem no Brasil eram pessoas pretas, né? O movimento negro não conseguiu fazer essa captação daquelas estruturas de massa. Em 2013, nós estamos falando de 10 anos. Já com a morte do George Floyd, até mesmo com o assassinato da vereadora Marielle Franco, há 5 anos atrás, já com essa galopante avanço das tecnologias, essa juventude conseguiu fazer essa captação para o movimento de âmbito coletivo. E aí surgiram inúmeros grupos, né? O Brasil tem hoje inúmeros grupos, tem a Coalizão Negra por Direitos, tem a Frente Nacional Antirracista, tem os independentes black, inúmeros coletivos que são oriundos das políticas afirmativas, das políticas de cota, principalmente, que a gente sabe quem é o perfil. Na maioria são jovens, né? E aí jovens e mulheres negras, né? Que o papel dessa mulher negra na sociedade também contemporânea é fantástico, que aí ela assume esse posicionamento de liderança, né? Resignificando tantas outras líderes, Luísa Marim, por exemplo, Beatriz Nascimento, e coloca em prática a defesa. Então, eu acredito que o enfrentamento do crime de racismo, ele está mais favorável. Porque o cara que era velado, ele passou a falar, não, se manifestou. Porque ele começou a ver o lugar de privilégio dele ofuscado. Professor, o senhor que vive no meio acadêmico também notou essa diferença? Não, é bacana essa, porque a cota, ela faz uma fissura na estrutura da sociedade brasileira, né? E nós não estamos falando de ideologia, porque é claro que isso é político, né? Mas eu não estou falando de direita, esquerda, a gente está falando do seguinte, é de um modelo de sociedade que incorpora as pessoas, independente de ela ser preta, branca, amarela, verde, cor-de-rosa, né? Então a gente tem uma sociedade que tem um projeto, e esse projeto, neste momento, nos exclui. Nos exclui as diferenças, né? Você vê o genocídio com os povos indígenas, né? A quantidade, se você pegar a cor das pessoas que morrem das balas perdidas, são pretas, né? Então a cota, ela abre essa fissura. Então nós questionamos a estrutura da sociedade e nós estamos num processo de transformação. É tão grande o passo que os movimentos sociais deram e os movimentos também de classes deram para pensar um Brasil que nos inclua, corpos diferentes, etc, etc, né? E a gente tem que estabelecer um ponto onde a gente se junta, porque nós não estamos falando só da questão da cota para pretos, nós estamos falando também da sobrevivência da imprensa, do sistema de comunicação livre, nós estamos falando da sobrevivência de estruturas de comunicação que as pessoas possam falar coisas reais, de verdade, e não falar coisas a partir de uma narrativa de mentiras, né? Que eles vão chamar de fake news, mas é mentira, de enganação, etc., né? Não dá para confiar, por exemplo, em instituições religiosas que têm menos de 1000 anos, né? Eu estou aqui sendo, às vezes, até cínico falando isso, mas eu acho que é importante dizer que as cotas, elas estão atreladas a um conjunto de outras coisas. E o racismo está aí, né? Está aí, está cada vez mais explícito, né? Hoje mesmo, bom, enfim, está aí. E aí o que acontece? A universidade precisa dar seu papel, porque a universidade precisa ir para a comunidade, precisa abraçar essas novas tendências e fazer uma leitura do novo. Inclusive, eu tenho dito que a universidade não pode ser mais universal, ela tem que ser pluriversal, né? Porque ela tem que antever a relação das pessoas no mundo e construir uma sociedade onde efetivamente as pessoas têm dignidade. E nesse sentido, as cotas, ela fez um movimento muito forte que a gente consegue perceber o seguinte, não é só uma discussão de acesso a pessoas pretas, pobres, diferentes dentro da universidade, mas é o repensar de um modelo de sociedade que nos permita falar, que nos permita comunicar, que nós temos segurança em andar no mundo, em viver no mundo. Dizem que os primeiros 500 anos são os mais difíceis, né? Então a gente tem uma luta pela frente. Eu sou otimista e eu acredito que quando a TV Aparecida, que é uma TV que tem um acesso fantástico no Brasil, quando ela abre esse espaço, ela está fazendo um papel muito importante, né? E um papel também, digamos assim, de explicitar toda a dimensão cristã que está presente aí
no sistema de comunicação e no modelo de sociedade que, de certo modo, coloca em ênfase, né, o grande papel aí de Jesus Cristo de estar sempre a favor dos pobres, dos pretos, das prostitutas. Então, nesse sentido, a gente pode pensar o Brasil a partir desses projetos. E eu acho isso importante, né? Professor, continuar com o senhor ainda. Hoje o sistema de cotas precisa de uma revisão? Qual seria, na opinião do senhor? Do meu ponto de vista, nós precisamos intensificar a fiscalização das cotas para que não ocorra fraudes, né? Para que as pessoas saibam o que significa. E, ao mesmo tempo, também a gente tem que, de certo modo, aí nós do movimento social, nós dos movimentos sociais, nós temos que tensionar essa cota para que essa cota gere mais consciência de pretitude, né? E que, gerando essa consciência de pretitude, ela formule um projeto de Brasil que também seja preto. A gente empretecer o Brasil, no sentido de que o nosso conhecimento também é importante. Se a gente pegar a história da África, a história do Brasil, a quantidade de tecnologia que os povos pretos desenvolveram é desproporcional, desde da África subsaariana até a África continental e ocidental, né? Então, nesse sentido, a gente precisa respeitar o conhecimento gerado a partir dessas questões. E eu estava dizendo no final do bloco, né, que a gente precisa construir as políticas públicas, tem que entender, reconhecer que você tem um conjunto de saberes a partir da cultura, a partir de processo popular de geração de renda, que está no mesmo nível da ciência, tecnologia e inovação. Porque cada recurso que você coloca em geração de renda, nas festas, ele retorna em 5 vezes para as pessoas, circula 5 vezes, e é 2 vezes mais do que o sistema industrial. Essa é uma discussão para outro momento, mas que passa pela questão da cota, pela questão de projeto de Brasil, né? Então, nós precisamos, sim, reformular as cotas, né? Reformular a partir de alguns critérios, mas é um movimento negro, o movimento preto tem que estar junto para poder dizer quais são os pontos que a gente também enxerga e precisa melhorar nas cotas. Bom, professor, a gente já está indo, viu, Claudinei, encaminhando para o nosso final do nosso programa. Como você vê o futuro do sistema de cotas em nosso país? Acredito que é um processo de construção e vejo com bons olhos. Ocupação de espaço, né? Pluralidade no mercado de trabalho, que a cota ela caminha para esse olhar de mercado, né? De produção em massa, certificado, disputa, e eu vejo isto. Só que tem outros fundamentos, como, por exemplo, uma cota. O que nós defendemos hoje? Nós, enquanto movimento organizado, nós entendemos que todos os alunos cotistas têm que ter uma bolsa estudante. Ele tem que ser beneficiado, porque ele já não tem grana para se manter. Então, você já resolve um problema ali. Para o aluno, é até motivacional para esse aluno, certo? Uma outra questão, quando o professor coloca a questão da cultura como ferramenta de sobrevivência, de verba, nós entendemos que tudo que for oriundo da matriz africana ou de povos originários tem que ter minimamente o que diz o IBGE naquele território, essa reserva garantida. Porque não tem como você ter, por exemplo, um festival de jongo acontecendo em Guaratinguetá, estado de São Paulo, ou acontecendo no Rio de Janeiro ou em Santa Catarina, ou no Espírito Santo, e você ter o resultado desses editais, você não ter gente preta tendo esse benefício, que é uma coisa genuinamente preta, que nasce nos quilombos, ou que veio dos navios negreiros. Aí é um outro momento para discussão. Nós defendemos que tenha políticas de cotas quando o fomento é de identidade, que aquele público administra aquele capital. Porque daí você consegue caminhar com a formação, com a gestão, né, que é muito importante ter a gestão, e com o mais principal, é você preservar, né, preservar, mas com avanços tecnológicos. Porque hoje a ferramenta da tecnologia, ela serve também para impulsionar todas as políticas afirmativas. E uma delas é a cota. Nós temos um cursinho online que chama Empodera Vale, que durante a pandemia nós atendemos mais de 3.000 pessoas com assistência psicológica, com distribuição de cestas básicas e com
informação de aprendizado, onde esses alunos eles não tiveram custo nenhum. Mas nós não podemos ficar só com essas micros ferramentas. Nós precisamos que o Estado brasileiro reconheça e nos indenize pelos 400 anos de escravidão. É isso que nós defendemos e o momento é agora, que temos uma ministra que, como ela diz sempre, que ela é cria da maré, ela é cria da favela, ela se autoafirma. Também temos um ministro fantástico dos direitos humanos, que é o Dr. Silvio também, que pauta de reparações. Reparações é com dinheiro no bolso. Todos os povos que foram escravizados no mundo receberam indenização. O único que não recebeu nada foi os povos brasileiros. Então, nós queremos essa reparação de várias maneiras, com a criação dos comitês antirracistas nos estados e municípios, que é um programa de governo que nós queremos que seja cumprido, com a colocação dos 30%, como a ministra disse no começo, de profissionais pretos em todos os lugares dos governos e instituições. É isso. Professor Carlos Alberto, qual o futuro desse sistema de cotas aqui em nosso país? Eu acho que o Rosnei ele imprime um olhar bem interessante, né? E do ponto de vista da academia, eu acho que nós da academia precisamos descer do pedestal e estar junto com os movimentos populares, junto com as redes de comunicação que, de certa forma, também querem ajudar a esclarecer a sociedade, né? Superar esse período de fake news que nós vivemos, né? E, de certa forma, a gente poder construir um país que efetivamente nos inclua, né? Você pega, por exemplo, o carnaval, né? O carnaval tinha que ter dentro das universidades uma faculdade do carnaval. Imagina o que isso não gera de recurso, é uma indústria, é um lugar de trabalho, né? Então, tem uma série de elementos que a gente possa pensar e que passa pelas cotas. Hoje eu tenho a convicção que a cota ela deu uma grande chacoalhada nesse modelo de Brasil e que abre espaço para as pessoas começarem a pensar outras formas de geração de conhecimento para além da nossa vocação colonial, né? Nós temos que decolonizar esse conhecimento e nós temos aqui condições, nós temos intelectualidades, inteligências com capacidade de forjar, de formar, de construir um Brasil efetivamente justo, que valorize os povos pretos, os povos pobres, os povos indígenas, os povos brancos, né? Porque não é um lugar de exclusão, mas é um lugar de inclusão. Como toda a tradição das comunidades negras, né, não é de exclusão. Você pega Palmares, por exemplo, estava todo mundo ali, branco, preto, povos indígenas, né? Então é nessa linha que a gente pensa no Brasil, que cabe todo mundo. Caiba, né? Melhor dizendo. Obrigado, professor Carlos Alberto, que tem, entre outras qualidades, ex-jogador de futebol do Taubaté, aqui no interior de São Paulo, e o Claudinei, que também tem, entre outras suas qualidades, ser corintiano. Bom, e assim encerramos o Aparecido Debate. Falamos hoje sobre o sistema de cotas no Brasil. Desde o início dos anos 2000, as instituições de ensino superior utilizam a chamada Lei de Cotas para a seleção de novos alunos, que são dois tipos, né? As cotas sociais e as cotas raciais, que garantem o acesso aos estudantes que vieram de escolas públicas, pretos, pardos ou indígenas. Hoje, as universidades também têm autonomia para implementar outras ações afirmativas. Algumas instituições, por exemplo, reservam vagas para estudantes de comunidades de quilombos e portadores de necessidades especiais. E contamos aqui com a participação, então, em nossos estúdios do Claudinei Correia, educador social, cofundador da Associação dos Afrodescendentes do Vale do Paraíba e Litoral Norte, a Afronorte, em São Paulo, e coordenador do Cursinho Popular Núcleo Luísa Marim. Também foi idealizador do programa Empodera Vale. É gestor público com ênfase em políticas afirmativas. E contamos com a presença pela internet do Carlos Alberto Máximo Pimenta, professor no programa de pós-graduação em Desenvolvimento, Tecnologias e Sociedade na Universidade Federal de Itajubá, a Unifei, graduado em Ciências Jurídicas pela Universidade de Taubaté, mestre e doutor em Ciências Sociais pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e pós-doutor pela Universidade do Minho, em Braga, Portugal. E se você quiser rever esse programa ou até mesmo compartilhar com sua família e amigos, acesse o canal da TV Aparecida no YouTube. E quando fizer comentários em nossas publicações, utilize a hashtag Aparecido Debate. A gente fica por aqui, uma ótima noite para você
e até a próxima terça-feira.